Vamos resolver então exercícios do assunto de ligações soldadas, tá? Para a gente fixar o conteúdo, exercícios de fixação. Sobre estruturas de aço soldadas, na NBR 8800 encontram-se considerações de forças resistentes de cálculo de solda. Assinale a alternativa incorreta em relação aos tipos de solda. Isso você já consegue resolver. Solda de penetração total, existe. Solda de filete, existe. Solda de tampão em furos ou rasgos, existe. Aqui não existe, é a solda fechada, né? Não é na norma, pelo menos não existe na norma 8800. Os elementos estruturais de aço são conectados em si por ligações realizadas por processo de solda ou por conectores. Neste contexto, as figuras abaixo representam duas chapas conectadas por processo de solda. Estão vendo aqui, então, todas as ligações são superpostas, né, sobrepostas, e tem 3 tipos de soldagem. Qual é esse tipo aqui? A gente sabe, ela não tem penetração, né? É uma solda que acontece lateralmente as peças. Tem esse formato. Opa, deu uma travadinha aqui. Só um minutinho. Aí, voltamos. Essa aqui é a nossa chamada solda de filete. E essa outra que penetra, que é colocada no vazio entre as chapas a serem soldadas, é o que nós chamamos de solda de entalhe, ou solda de penetração, ou solda em chanfro. Tudo isso para esse tipo de solda. Neste caso aqui a gente consegue ver se é parcial ou total. Aparentemente total, porque atravessa toda a chapa. E por último, a solda de tampão, né? A gente vê aqui um tampão que não é em rasgo, tampão em furo. Portanto, assinale a alternativa que contém as corretas nomenclaturas para cada uma dessas situações. Solda filete, solda entalhe e solda tampão. Gabarito letra B. Em projetos de obras civis, algumas limitações devem ser consideradas, por exemplo, em estruturas metálicas, quando se tratar de ligações por solda em emendas de peças fletidas, não podem ser usadas soldas de, lembre da aula teórica, peça fletida, eu não posso solda de penetração parcial, né? Então, eu não posso solda de penetração parcial quando eu tenho peças que sofram flexão. Nas soldas de entalhe, para unir componentes de uma estrutura metálica, o metal de solda é colocado diretamente entre as peças a serem ligadas, em geral, dentro de chanfros. É isso mesmo. Solda de entalhe, parcial ou total, colocada dentro de chanfros, em geral. Portanto, correto. Considerando que as estruturas de aço devem ser dimensionadas e executadas de forma a atender a requisitos de segurança e durabilidade, julgue os itens subsecutivos. Na soldagem de duas chapas de aço, a dimensão transversal mínima do filete de solda independe da espessura das chapas. Veja, independe, nós estamos falando de um tipo de solda de filete. Então, a perna, né, vai depender ou não. A gente vai lembrar aqui que o tamanho da perna da solda depende da espessura do material. Se tiver até 6,3 milímetros, a perna vai ter a própria espessura do material a ser soldado. Se eu tenho um material com mais de 6,3 milímetros de espessura, a perna vai ter a espessura do material menos 1,5. Então, para a questão, na soldagem de duas chapas de aço, a dimensão transversal mínima do filete de solda, independente da espessura, independe? Errado. Claro que não, depende sim. As estruturas metálicas imprimem maior produtividade e velocidade construtiva aos projetos, podendo ser utilizada tanto em edificações urbanas quanto em grandes pontes e estádios de futebol. Os principais meios de ligação utilizados entre elementos de aço são soldas, parafusos e barras roscadas como chumbadores. A solda permite união com geometrias complicadas
garante a perfeita continuidade das peças. Olha que lindo. Por ser uma ligação, exige mão de obra qualificada e normalmente é um método mais utilizado em fábricas do que em canteiro de obras. Sobre solda de penetração total e parcial, é incorreto afirmar o quê? A área efetiva da solda de penetração total e parcial deve ser calculada como produto do comprimento efetivo da solda pela espessura da garganta efetiva. Perfeito, espessura da garganta efetiva vezes o comprimento de solda. Estou falando de penetração total e parcial. O comprimento efetivo para a solda de penetração total e parcial nas ligações extremas de elementos axialmente solicitados deve ser tomado como comprimento total da solda multiplicado pelo fator de redução beta. Falei isso várias vezes na aula teórica. Comprimento efetivo que tem o fator de redução beta é de solda de filete e não solda de penetração total ou parcial. Então esse já é o nosso gabarito. Vamos ver os demais. O aplanamento da face superior de placa de base não é necessário se forem usadas soldas de penetração total entre trás placas e o pilar. Aqui é uma consideração que a gente não trouxe na aula teórica, mas está correta também. Quando a gente fala de placa de base, eu não preciso aplanar, nivelar essa placa de base quando eu estou utilizando solda de penetração entre a placa de base e o pilar. Correta também. E por último, a espessura da garganta efetiva de uma solda de penetração total deve ser tomada igual à menor das espessuras das partes soldadas. Falamos isso também. Se eu tenho uma espessura aqui menor e outra chapa de espessura maior, digamos que tem aqui um entalhe, e eu preencho essa solda, a garganta efetiva vai ser igual à espessura da menor parte soldada e não da maior. Então aqui está correta também. Por isso que o gabarito letra B. Eu mostro aqui para vocês, solda de filete é que tem o fator beta associado. A solda de penetração total e parcial não tem, por isso o gabarito letra B. Mais uma questão. Para que os elementos de ligação, enrijecedores, chapas de ligação, cantoneiras e consolos em estruturas metálicas sejam fixados, são utilizados meios de ligação como solda, parafuso, barra redonda rosqueada e pinos. Sobre as soldas, assinale V ou F. A área efetiva das soldas de penetração total e parcial deve ser calculada como a diferença entre o comprimento efetivo da solda e a espessura da garganta efetiva. Diferença não, o produto, é o comprimento efetivo vezes a espessura da garganta efetiva. Então aqui está falso. Próxima. O comprimento efetivo de uma solda de penetração total e parcial é igual ao seu comprimento real, o qual deve ser igual à largura da parte ligada. Isso é essencial para a gente entender. Em soldas, em conexões, soldas de penetração total e parcial, o comprimento é o próprio comprimento da solda. Não tem beta para a redução do comprimento de solda. Então aqui é verdade. O fator que a gente viu aqui, solda de filete em ligações que não tenham distribuição uniforme de tensão, deve ter o comprimento total reduzido por um fator beta, mas em solda de filete. Aqui, o comprimento efetivo de solda de penetração total e parcial é o próprio comprimento real da parte ligada. A espessura da garganta efetiva de uma solda de penetração total deve ser tomada igual à maior das espessuras das partes soldadas. Opa, maior não, é igual à menor das espessuras da parte soldada, por isso está falso. Não podem ser usadas soldas de penetração parcial em emendas de peças fletidas. Corretíssimo, verdadeiro. Quando forem usadas somente solda de filete longitudinal nas ligações extremas de chapas planas tracionadas, o comprimento de cada filete não pode ser maior que a distância transversal entre eles. Não pode ser
menor que a distância transversal entre eles. Está errado. Esse é o caso que a gente viu aqui, uma chapa sendo ligada a outra chapa. E aqui eu tenho uma solda de filete. E aqui eu tenho uma outra soldazinha de filete. Essas duas soldas, né, de filete, elas têm que ter comprimento de, no mínimo, a distância D entre elas. Então, eu teria que ter um comprimento aqui um pouco maior. E é isso que fala. Não pode ser maior, não pode ser menor do que a distância transversal entre os filetes. Por isso, falso, gabarito letra D. Uma cantoneira de abas iguais de aço ASTM A36 MR250, que é o aço, são os dois aços equivalentes, né? Tem FY de 250 MPa, com dimensões de 2 polegadas por 1/4. Foi ligada a uma chapa de nó de 1/4 de polegada de espessura e mesmo tipo de aço, através de solda de filete. Sobre essa ligação, é correto afirmar que o tamanho mínimo da perna de solda deverá ser de 5 milímetros. Se a gente lembrar lá da tabelinha, o tamanho mínimo para barras de até 6,3 é 3 milímetros. Esse é o tamanho mínimo absoluto aí de uma perna de filete. O que mais? O tamanho máximo da perna da solda deverá ser de 6,35 milímetros. Como é que eu vejo o tamanho máximo da perna? Existe uma regrinha. Veja, se o material tem até 6,3 de espessura, o tamanho máximo é a própria espessura do material. Se o material tem mais de 6,3, o tamanho máximo é a espessura do material menos 1,5. Aí a pegadinha da questão é: quanto vale 1/4 de polegada? 1/4 de polegada é o famoso 6,3 milímetros, ou 6,35 para ser mais preciso. Então, se o tamanho máximo da perna deverá ser de 6,35, é porque o metal, a chapa, tem 1/4 de polegada, que é o próprio 6,3. Então, essa é a assertiva correta. Vamos ver as demais. O comprimento efetivo da solda, independente da solicitação no elemento, não poderá ser inferior a 100 milímetros. Não, o mínimo aqui, na verdade, é 40 milímetros. Você vai ver lá na aula teórica. O comprimento efetivo da solda de filete não pode ser inferior a 4 vezes o tamanho da perna. Não, não. É 10 vezes o tamanho da perna. O correto é 4 vezes, ou 40 milímetros. O eletrodo revestido, dado o tipo de aço dos elementos ligados, deverá ser o tipo E70XX, sendo vedado o E60XX. Neste caso aqui, a norma ela prevê 3 tipos de eletrodo, né? O eletrodo E60, o E70 e o E80. A banca deu essa questão como incorreta. Por quê? Nós não estamos aqui vedando o eletrodo E60. Poderia ser utilizado também, né? Não é obrigatoriamente o E70, portanto, incorreto. Fica aí o nosso gabarito, letra B. Lembrando que isso aqui é a resistência em KSI e não em MPa. Cuidado. Última questão. A estrutura metálica ou as estruturas metálicas desempenham um papel crucial nas obras de edificação, oferecendo resistência, leveza e rapidez na execução das construções. Caracteriza corretamente um material componente e sua aplicação em um sistema estrutural de aço. Qual das assertivas a seguir? MR250 ou ASTM A36 é um tipo de chapa fina de aço carbono para uso estrutural, com limite de escoamento de 36 MPa. O limite de escoamento aqui é 250 MPa. Portanto, errada, esse tipo de aço aí, A36, é 250 MPa. CF26 é um tipo de aço carbono, vamos lá,
É um tipo de aço carbono para uso estrutural em perfis laminados ou soldados, com limite de resistência à tração mínimo de 260 MPa. Este aqui é o CF, é um tipo de aço de chapa fina e não de perfil laminado ou soldado. Eu não sei a resistência, se esse CF26 diz exatamente a resistência. Aqui, ó, CF26, chapa fina de aço carbono 260. Botei até a tabelinha para a gente ver aqui. O que é isso aqui, ó? Aços empregados para perfis formados a frio. Quando eu falo de perfil formado a frio, eu não falo da NBR 8800. Eu falo da NBR 14762, que são perfis formados a partir do dobramento de chapas metálicas finas, tá ok? Então não é um perfil laminado ou não é um perfil soldado. É um perfil que a gente chama de perfil formado a frio, tá ok? O perfil laminado de abas paralelas, W310 23,8, possui uma altura aproximada de 23,8 centímetros e um peso linear de 31 kg por metro. Ao contrário, a altura do perfil é de 310 milímetros ou 31 centímetros e o peso é de 23,8 quilos por metro. É o peso linear aí, né, por metro. Letra D. O eletrodo E70XX são eletrodos revestidos na forma de vareta com classe de resistência 70 KSI, quilolibra por centímetro quadrado, utilizados para soldagem por arco elétrico. Perfeito. Este aqui está corretíssimo. Parafusos ASTM A307 são elementos de ligação de alto teor de carbono utilizados em ligações por atrito. Veja, aço carbono nem pode ser utilizado em ligação por atrito. Os parafusos comuns são os parafusos de aço carbono, né? Para conexões por atrito, eu preciso utilizar parafusos de alta resistência. E esses parafusos de alta resistência, nós temos aí os principais, que é o A325 ou o A490, são os principais. Parafusos comuns não podem ser utilizados em ligação por atrito. Aqui eu trouxe um exemplo, né, uma revisão aqui para vocês darem uma olhada nos principais perfis. A gente falou muito durante o curso da NBR 8800, que é o foco de fato, mas nós temos aí os perfis de chapa dobrável, né, formado a frio. Inclusive, a própria norma traz para a gente aí quais são os tipos de aço que nós utilizamos. Isso aqui é tudo da NBR 8800, tá? Outras normas para outros aços. Traz aqui também materiais usados em parafusos, materiais utilizados nos metais de solda. Tudo isso só para que vocês possam revisar sem ter que revisitar a norma. Mas aqui a gente já havia visto, gabarito letra D. Beleza? Espero que tenham aprendido, gostado, fixado principalmente os tipos de solda, tampão, filete, penetração total ou parcial. Basicamente, o mais importante dessa aula era isso. Um abraço, até a próxima.